Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma alegria e uma honra compartilhar este modesto tempo e espaço com vocês. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Antônio, e enquanto vocês abrem a mochila, o caderno e a cabeça e se preparam para a nossa aula de língua portuguesa, vamos aos nossos dois recados protocolares. Primeiro, se você está acompanhando pela TV, vem tranquilo, tome nota, esse material vai te ajudar na resolução das atividades que você pega periodicamente na escola, ok? Agora, se você tem acesso à web, à rede mundial de computadores e tem na sua casa, em algum celular, baixado o aplicativo Aula Paraná, fica logado com o @escola e não se esqueça de responder diariamente a questão obrigatória, ela que registra a sua presença no sistema, ok? Bom, o que vamos estudar hoje, minha gente? Ainda estamos na geração de 45, nossas últimas aulas foram sobre Clarice, hoje vamos entrar no nosso último autor dessa geração, João Cabral de Melo Neto. Então vamos ler e analisar alguns poemas do Cabral, conhecer aspectos formais da poesia, como a classificação das rimas, por exemplo. Vamos ainda reconhecer os efeitos de sentido de algumas palavras do uso de recursos morfossintáticos e, finalmente, inferir o sentido de uma palavra no texto, ok? Então vamos juntos. À esquerda vocês têm aí essa fotografia, se eu não me engano é de 67 ou 68, é o próprio Cabral, João Cabral de Melo Neto, tomando posse na Academia Brasileira de Letras, em solenidade, né? Este grande poeta pernambucano também foi diplomata, sobretudo na Espanha, em Sevilha, durante anos, mas não apenas lá, tá ok? As suas principais obras, A Pedra do Sono, uma obra inaugural, depois Morte e Vida Severina, que a gente vai ver numa próxima aula, A Educação pela Pedra, observem que a palavra pedra é recorrente neste poeta das facas, ele também usa muito a imagem da faca. E finalmente, Tecendo Amanhã. E é com ele que nós vamos começar, Tecendo Amanhã. Acompanhem comigo a leitura. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos, no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Esse poema foi originalmente publicado em Educação pela Pedra em 66, mas ele vai ser republicado em várias outras edições, ok? Então vamos ao nosso primeiro quiz, jogo rápido. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que define a forma dos versos do poema. Que forma poética é essa? Vou ler com vocês o recorte. Um galo sozinho não tece uma manhã, ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro. Letra A, versos livres. Letra B, versos rímicos. Respondam aí objetivamente essa questão, eu já volto com vocês comentando o gabarito.
Gente, essa é fácil, né? A gente já vem estudando o modernismo há algumas aulas e vocês já devem ter notado qual que é a forma privilegiada dessa escola. Na verdade, são os versos livres, é uma forma solta e livre, não é? Observem que ele não é regular, ok? Sigamos então. Atividade 1, agora uma atividade discursiva que vai exigir um esforço de vocês de interpretação. O recorte é o mesmo, só tem algumas palavras em destaque que vão ajudar vocês, vão servir de âncora para responder a questão A. Que efeito de sentido a palavra entretendendo produz? E letra B. Qual a relação de sentido entre as palavras tecido e luz balão? Explique. Vou dar mais um tempinho para vocês, releiam novamente este recorte. Atentem às palavras em destaque, repito, são as suas âncoras. Já volto comentando o gabarito com vocês.
Gente, vamos junto. Retomando o enunciado. A partir da sua leitura do fragmento, responda: que efeito de sentido a palavra entretendendo produz? Letra B. Qual a relação de sentido entre as palavras tecido e luz-balão? Explique. Observem que elas estão em destaque e inclusive se repetem. Vamos lá? Quais são as hipóteses de leitura? Pois bem, letra A. O neologismo sintetiza as imagens que o antecedem e se cristaliza através da composição entre preposição, mas tender é o verbo no gerúndio ou também servido de tenda, ou seja, o que num movimento contínuo se expande entre todos, tecido em uma tela, num todo, é uma imagem. Observem, inclusive, que a palavra tela inaugura o poema, né? E todos se repete não apenas por uma elaboração fonética, acústica do discurso poético, mas também concorrem para a construção dessa imagem, dessa tela, ok? Letra B, a palavra tecido retoma o primeiro verso do poema. Um galo sozinho não tece uma manhã. Tecido, assim, realiza-se polissemicamente. É o tecer do grito de muitos galos que faz uma manhã, tecendo em círculo, que se eleva em balão de luz, o sol da manhã. Essa é a tela, essa é a imagem, forjada através de um neologismo, de uma invenção, de uma palavra, né? Entretendendo, e tecido concebido polissemicamente, com seus múltiplos sentidos. Aqui, nesse recorte que nós temos, é uma tela, ok? Sigamos. Atividade 2, para vocês refinarem a leitura. Novamente, o recorte e a letra A. Que figura de linguagem se realiza nos versos em destaque no fragmento? Letra B. Que efeito de sentido esse recurso produz? Explique. Observem que existem muitas figuras de linguagem aí concorrendo, né? Quero que vocês a reconheçam e levantem hipóteses de leitura para o efeito que elas produzem no leitor e o efeito estético que ela ostenta. Deixo um tempinho para vocês, já volto comentando o gabarito.
Vamos junto, minha gente, sempre. Essa questão é um pouquinho exigente, né? Qual figura de linguagem se realiza nos versos do fragmento e que efeito de sentido essas figuras produzem no texto e no leitor, não é? Então vamos lá. Letra A. A figura de linguagem é a elipse, a supressão ou apagamento de uma palavra implícita, que pode ser inferida através do contexto. Letra B, do ponto de vista formal, esse recurso exige a leitura dos versos em blocos de 2 ou 3 versos, uma vez que os versos isoladamente não fazem sentido. É o que chamamos em francês de enjambement, que a gente pode fazer uma tradução meio livre de cavalgamento ou encavalamento. No plano semântico, esse processo concorre com o arranjo sintático dos termos, e é por meio desse procedimento que também o poeta está tecendo um balão. Observem a metalinguagem aí operando, se realizando num texto, né? Qual que é esse apagamento? Que palavra foi apagada? Observem que falta aqui, ó, nestes 2 versos em destaque no recorte, de um que apanha esse grito, que ele e o lance a outro. Percebem que falta alguma coisa ali, né? Que ele gritou ou que ele lançou, né? Esse é o apagamento, a elisão. Qual é o efeito disso? Eu sou obrigado a ler o verso seguinte para compreender o sentido. É o que a gente chama de enjambement. Ok até aqui? Então sigamos. Terminamos a nossa leitura de Tecendo Amanhã, é o texto mais canônico do João Cabral, tá? Agora eu trouxe para vocês, dialogando com a Clarice, um texto chamado Ovo de Galinha. Acompanhem comigo a leitura, é um texto belíssimo. Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo, numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo, sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras sem miolo. É só miolo, o dentro e o fora, integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra, unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento a toda a mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida, e que se encontra também noutras, que entretanto mão não fabrica, nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas, cujas formas simples são obra de 1000 inacabáveis lixas, usadas por mãos escultoras, escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar de pura forma concluída, não se situa no final, está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala, o que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara, é a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da tensão normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética e quem o carrega, sabendo-o, prossegue na atitude regra. Procede ainda de maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de que tem nas mãos a chama de uma vela. Lindo esse poema, né? Tanto do ponto de vista acústico, quanto da construção das imagens, né? É uma obra-prima do João Cabral, né? Eu queria destacar aqui para vocês
o que a gente chama de rima, e vocês já conhecem intuitivamente há muito, né? A gente classifica a rima primeiramente em dois grandes grupos. As perfeitas, que são consoantes, onde há equivalência sonora completa, e as imperfeitas, que se classificam em toantes ou assonantes, onde a correspondência se dá entre as vogais, e as aliterantes, onde a correspondência se dá entre as consoantes. É uma correspondência consonantal, ok? Então sigamos. Segundo quiz, jogo rápido para vocês. Considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor define a rima presente no texto. Observem aí o recorte, né? É um pedacinho do poema. Letra A, rima toante nos versos 2 e 4. Letra B, rima consoante nos verbos 2 e 4. Nos versos 2 e 4, me perdoe. Respondam aí essa questão objetiva, eu já volto comentando o gabarito. Gente, que rima é essa? Vamos juntos aqui, retomando o enunciado, considere o fragmento em destaque e assinale a opção que melhor define a rima presente no texto. Vou ler com vocês o recorte. A releitura sempre é uma exigência do texto literário. Ao olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo, numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo. Que rimas são essas então? As rimas toantes nos versos 2 e 4. Observem que o verso 2, né, ele se encerra com um ovo e o verso 4 num todo. Observem que a correspondência é apenas vocálica, né? As consoantes não se correspondem, não são coincidentes. Uma é V, a outra é D, ok? Então sigamos. Atividade 3, refinando nossa leitura. A partir da sua leitura do fragmento, responda. Agora é um outro recorte, né? O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada? Letra A. Talvez você não conheça a palavra em destaque, mas é capaz de deduzir, de inferir seu significado a partir da rima. Qual rima temos nessa estrofe e qual o significado da palavra negritada? Um tempinho para vocês, eu já volto comentando o gabarito.
Gente, ao contrário do que se pensa, muitas significações ou acepções das palavras não estão registradas nos dicionários ou no léxico. E quando você não conhece uma palavra, não necessariamente você deve recorrer a esse livro, né, ao dicionário. Você pode inferir o significado a partir do contexto. Então eu vou reler com vocês todo o fragmento. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. O enunciado dizia: talvez você não conheça a palavra em destaque, caiada, mas é capaz de deduzir seu significado a partir da rima. Observe que é uma relação com a rima. Qual rima temos nessa estrofe e qual o significado da palavra negritada? Pois bem, a rima é toante, característica do autor. João Cabral usava muito as rimas toantes, né? Somente as vogais apresentam correspondência sonora, como eu já havia anunciado. A palavra caiada significa literalmente revestida de cal, claro, branco, ok? Observem que já vinha anunciada com a rima clara, inaugurada, né? Pareada com a palavra clara, ok? Sigamos então para mais uma questão. A partir da sua leitura do fragmento, responda. É um longo recorte agora de 2 estrofes. Eu vou reler com vocês. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética, e quem o carrega, sabendo-o, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. O comando indica o seguinte: o que significam as palavras em destaque, né? Ou a palavra em destaque, hermética aqui. Qual a semelhança entre o ovo e a vela? Há uma aproximação semântica entre estes 2 substantivos, né? E que comparação estranha é essa? Explique. Quero que vocês releiam com atenção. Eu já volto comentando o gabarito com vocês.
Gente, eu espero que vocês tenham notado um lapso de revisão aqui, né? No enunciado da questão, letra A, o que significa a palavra em destaque. Está sobrando um S ali, né? Um morfema pluralizador. Escapou, acontece, né? Mas qual que é a palavra em destaque? Hermética. Essa palavra ela é muito pouco usada e quem a usa conhece um pouco de história, ela tem a ver, ela tem uma longa tradição, né? Então, quais são as respostas possíveis para o significado da palavra hermética? Qual a semelhança entre o ovo e a vela, né? E que comparação estranha é esta? Vamos lá. É preciso reconhecer a palavra hermética em seus múltiplos sentidos. Ela é uma palavra polissêmica, né? A gente já tem visto isso nas últimas aulas. Hermético tanto se refere ao deus Hermes, da mitologia grega, divindade da fertilidade, da magia, das estradas e das mensagens, como também se refere àquilo que é extremamente selado, fechado, tapado e de difícil compreensão. Sabe um coco? Um coco é hermético, né? Por fim, hermético também se refere a Hermes Trismegisto, uma figura quase lendária, né? Filósofo egípcio considerado o pai da alquimia, da mágica e da transformação. Assim, o ovo, em sua arquitetura hermética, traz em si um símbolo, uma mensagem e a transformação. Quanto à comparação entre o ovo e a vela, o texto insinua a fragilidade de ambos e o cuidado de quem os carrega. Quem tem na mão o ovo, carrega como se estivesse carregando uma vela, que com um sopro pode se apagar. Assim, também o ovo, com um deslize pode se quebrar. Cuidado quase beato, é esse o cuidado de quem carrega, né? Medroso e circunspecto, concentrado, de quem leva a vida, que se pode acabar como um sopro apaga uma vela. A vela também tem a sua magia, também é um símbolo mágico, né? Por isso que eu recortei aqui, destaquei aqui no nosso recorte essas palavras. Carrega, uma palavra central nessa construção, medrosa e circunspecta, né? Temerosa e concentrada. Beata, quem são as beatas? O que é ser beato, né? A beatitude, a santidade, né? E finalmente a vela, que traz o símbolo da luz. Pois bem, minha gente, esse quadro aqui tenta dar um panorama do que foi João Cabral e de quais as suas principais características. Volto a repetir sempre, eu não gosto desse tipo de abordagem, acho que o texto é autônomo e eu prefiro as abordagens imanentes, intrínsecas do texto, mas eu acho esse exercício didático. Então, pensando em vocês, eu trouxe João Cabral de Melo Neto, nasceu no mesmo ano que a Clarice Lispector, né? Foi o poeta e engenheiro e diplomata, modernista da geração de 45, a gente vai retomar nas próximas aulas essa geração num todo. Ele tinha uma poesia hermética, antilírica, por incrível que pareça, uma poesia profundamente metalinguística, que cuidava do próprio fazer poético, repensava o que é poesia, o que é literatura. As temáticas de cunho social são muito fortes, né? Ele tinha um dedo bastante poderoso na política, na história, na economia, denunciando a violência, a exclusão e a miséria. A pedra é um dos símbolos da sua poesia, expressa a dureza da realidade, a linguagem objetiva e rigorosa. Demasiado racionalista, né? Uma poesia cerebral, sintética, uma economia vocabular e, finalmente, as imagens cristalizadas deste poeta, né? Então, o que nós fizemos hoje? Lemos dois poeminhas do João Cabral, conhecemos a classificação das rimas e reconhecemos alguns efeitos de sentido das figuras de linguagem no texto. Eu espero que tenham interiorizado aí com carinho essas duas obras-primas. Sempre deixo um abraço carinhoso em vocês. A gente se vê nas próximas aulas.